Olá, a paz do Senhor. Provérbios 30, versos 18 e 19. Há 3 coisas que me maravilham, e a quarta não a conheço. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma virgem. Meus irmãos, é interessante lembrarmos que este aspecto aqui dito pelo escritor por Agur, o título do capítulo 30 são as palavras de Agur, filho de Jaque, o oráculo. Disse este varão a Itiel, e a Ucal. Então nós olhamos, não é? Algumas coisas muito interessantes, como essas que lemos primeiro. O caso do verso 18 e 19. Há 3 coisas que me maravilham, e a quarta eu não conheço. A primeira coisa que o maravilhava é o caminho da águia no céu. Por que é maravilhoso o caminho da águia no céu? Porque a águia que tanto voa abaixo das nuvens também voa acima das nuvens. E acima das nuvens você não tem referência, montanhas, arvoredos. Acima das nuvens é tudo a mesma coisa. Ou seja, acima das nuvens você tem uma instabilidade constante, porque as nuvens, elas uma hora estão de uma forma, outra hora estão de outra forma. E como se navega ou como se voa acima das nuvens? Ora, a águia usa como referência a posição do Sol. Então, o Sol, por exemplo, ele se torna o norte da águia, não é? Dos pássaros que voam além das nuvens. E isto é, para Agur, algo maravilhoso. A primeira coisa que o vai maravilhar. E a segunda coisa que nós vamos ver Agur se maravilhando também é o caminho da cobra na penha, não é isso? O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, ou na pedra, ou na rocha. Porque a cobra, quando ela passa sobre a terra, no pó da terra, ela deixa um rastro. E este rastro, ele tem um sentido profético. Como assim? O sentido profético deste rastro é que ele
na terra, e a terra é tipo do homem. O homem foi tirado da terra, não é? Do pó da terra. Então a cobra, que é Satanás, no homem, ela deixa uma marca, uma sequela, alguma coisa muito ruim. Mas na rocha não. Ainda que ela deixe algum resíduozinho na rocha, mas ela não marca a rocha. A rocha continua sendo a mesma. E isto vai nos dar algo maravilhoso, porque o Senhor Jesus Cristo é comparado com a pedra de esquina, a rocha angular. E o adversário das nossas almas, que deixou marcas profundas no homem com o pecado, porque foi através do pecado que estas marcas foram feitas, ele tentou o mesmo com Cristo. E em Cristo não. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, né? Todos os seus caminhos juízos são, diz a palavra do Senhor. Então, é bom salientar ainda, eu não havia dito, que o caminho da águia no céu é maravilhoso, maravilhava a Agur. Esse caminho da águia no céu, ele é maravilhoso por causa do sol, não é? E o sol também é tipo de Cristo, ele é o sol da justiça. Então há momentos em que nós perdemos toda a referência humana, não há como ter referência humana, não há como ter pessoas que vão servir de referência. Mas Cristo continua firme, sendo o nosso referencial. Então, o caminho da cobra na penha também é a mesma coisa. Quando ela passa na terra, ela deixa um sulco, ela deixa marca no pó, mas em Cristo não é isso? A terceira coisa que o maravilhava era o caminho do navio no meio do mar. E por que o maravilhava? A exemplo da águia, o navio no meio do mar também, ele não tem referência. Ele não tem prédio para poder se referenciar, não tem montanha. Ele não tem árvores, não é? Então o que faz o navio se referenciar no meio do mar? É a bússola, e uma bússola que aponta sempre para o norte. E através deste apontar para o norte, ele vai tirar ali a sua carreira, não é? Ele vai entender quantos graus para leste, para oeste, ele precisa para poder seguir a sua viagem. E o crente neste mundo também, ele não tem que basear ou que referenciar a sua vida por nada nesta terra. Nós estamos vivendo hoje um fenômeno chamado igreja moderna, ou moderninha, não é? Que quer parecer com o mundo, que quer vestir-se como o mundo, que quer falar igual ao mundo, que quer usar as coisas que o mundo usa. Só que esta igreja está esquecendo de uma coisa. A palavra de Deus vai dizer: não ameis o mundo, primeira epístola de João,
capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então você vê todos os dias gente que se diz serva de Deus querer parecer com o mundo, querer ser igual, querer vestir igual, querer cortar o cabelo igual. Surge uma moda no mundo, eles querem, né? Ora, para quem está no mundo, não há problema algum. Mas para quem se diz santo, dirigido pelo Espírito Santo, você vê alguém que não é como a águia no céu, nem como um navio no meio do mar. Esse alguém está se balizando, está se referenciando em coisas que não agradam a Deus, não é? Que a palavra diz o seguinte: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, a concupiscência, o que há no mundo, não está escrito para nós. É aparência, não é? Aquilo passa, não é bem permanente. Então, o que faz menção de servir ao Senhor deveria ter orgulho de ser diferente, de não ser igual, mas a cabeça é um negócio terrível, né? E o adversário tem levado as pessoas a pensar mundo, a querer mundo, a abraçar o mundo. E a palavra diz que porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ou você esquece que Satanás ofereceu os reinos do mundo a Cristo, se Jesus o adorasse? Sim, por um tempo, não é? Esse mundo vai estar, sim, nas mãos de Satanás, e há uma inimizade entre o mundo e Deus. Mas, e voltando para as coisas que maravilham a Agur, não é? Há 3 coisas que me maravilham, e a 4ª não conheço: o caminho da águia no céu, e o caminho da cobra na penha ou na pedra, o caminho do navio no meio do mar, e o caminho do homem com uma virgem. Por que ele vai dizer que essas 3 coisas o maravilhavam e a 4ª ele não conhecia? Porque Jesus ainda não havia vindo. Então o caminho do homem com a virgem é Cristo e a Igreja. E isso estava ainda oculto. Não havia acontecido. Agur, ele se situa no tempo de Salomão, se situa no tempo ali dos servos do Velho Testamento, e o Senhor Jesus ainda não havia vindo, e o homem, né,
conforme o próprio Senhor Jesus declara a si mesmo Filho do Homem. Então, ele não havia vindo ainda. Jesus e a igreja não havia acontecido. E por isso ele vai dizer que a quarta eu não conheço. Há algo de espiritual e maravilhoso nestas coisas, não é? Isso não é colocado apenas para poder mostrar a parte física e informativa de um assunto, não. Por trás deste assunto, nós vamos perceber a espiritual, que é justamente, não é? 3 coisas me maravilham, a quarta eu não conheço: o caminho da águia no céu, porque ela se orienta pelo sol; o caminho e o sol é Cristo; o caminho da cobra na penha, porque na terra ela deixa um sulco, ela deixa marca, mas na penha não deixa. O nosso pecado Jesus levou sobre si, e a sequela que ele causou em nós, ele não causou em Cristo, embora ele tomou sobre si. O caminho do navio no meio do mar, porque no meio do mar também não há como referenciar-se. E o servo do Senhor precisa estar desta forma, sem se referenciar com as coisas desse mundo. E o caminho do homem com a Virgem, que é o caminho do Senhor Jesus com a igreja, e isto estava distante do tempo para agora. Meus irmãos, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.